Vini, ontem a gente viu a manutenção da Selic nos 13,75. A expectativa é que esses juros mantenham-se nesse nível alto, né? O Banco Central brasileiro está numa situação mais confortável do que os outros bancos, que, sei lá, o Fed, o BCE, né? O Fed dos Estados Unidos, o Banco Central Europeu, agora estão nessa discussão de até onde a gente vai com os juros. Aqui a gente já sabe responder isso. Temos os juros nos 13,75. A questão é, por quanto tempo eles vão ficar? O mercado nos últimos tempos tem precificado uma Selic ficando nesse patamar bem alto, pelo menos até o fim do primeiro semestre. Essas são as discussões, né? Eu queria entender, dentro dessa lógica, partindo desse pressuposto, vamos ter Selic em 13,75 até julho do ano que vem. Como ganhar dinheiro com renda fixa nesse cenário? Investindo hoje e pensando quando chegar o mês de julho. Perfeito. Acho que começando até pela taxa Selic, né, que você estava comentando o prazo dela, quando ela vai começar a mudar. E realmente, se a gente pegar a curva de juros, que é onde a gente vê essa precificação, né, como que você sabe, por exemplo, quando que a taxa Selic vai começar a cair? A gente consegue olhar na própria curva de juros, ver a média da taxa que está ali sendo negociada e, se você pegar o juro para daqui a um ano, ele é menor do que 13,75. Então, significa que já é precificado algum corte na nossa taxa. E como você falou, né, a expectativa até nossa aqui, né, o Gustavo Sung, que é nosso economista, tem essas projeções, e o Rafael, a nossa expectativa é que comece a cair já no primeiro semestre, ali a reunião de maio, junho, ainda não se sabe ao certo. E o risco, né, seria dessa Selic se manter nesse patamar que a gente está vendo hoje, por um período prolongado. Então, o que está refletido hoje já são esses cortes a partir do primeiro semestre, só que o Copom ele fala, né, ele deixou de novo lá no comunicado que não vai hesitar em cumprir o seu processo de desinflação, que vai se manter vigilante e tudo mais. Então, ele está de olho nisso. Um dos recados que, até comentando um pouco aí do comunicado, que eu achei que mudaram da última reunião para essa, foi o fato dele colocar logo no comecinho do comunicado lá o fato da preocupação fiscal e falar sobre economias de países avançados também estarem com preocupações ali. E isso eu acho que foi relevante. Alguns interpretaram até como um pouco mais rocket lá, né, um pouco mais firme no comunicado, porque pareceu até um recado, assim. Então, a gente não está vivendo um céu de brigadeiro, a gente está em reta final de eleições, como você estava falando aqui, mas se a gente olhar alguns indicadores, tirando o fato também de inflação ser um pouco mais temporária e tudo mais, a gente está com uma inflação menor que Reino Unido, menor que Estados Unidos e vários outros países, a gente está com a taxa de desemprego caindo, a gente está com o juro até agora estabilizado. Então, teoricamente, para o ano que vem, é daqui para baixo, né, o juro. Então, o juro, não a situação, né? A situação seria daqui para cima. A expectativa é que melhor. Mas o juro seria daqui para baixo. Sim. O risco seria o global, porque a gente não vive isolado, a gente não está numa ilha, então Estados Unidos piorando muito, além do que já está, e Europa também, pode refletir no Brasil, e também a questão fiscal, né? Isso, a carta que você estava lendo agora, a gente não sabe se Lula entrando vai mudar para pior, se Bolsonaro ficando vai mudar para pior, se vai... Então, assim, sem entrar no mérito até de quem vai entrar, eu acho que o fiscal vai ser um assunto bem importante que já está colocado como um risco na própria ata do Copom. Sim. Então, esses são os principais riscos que eu vejo também, eu acho que eu acabo concordando aí com o Roberto Campos Neto, de citar esses riscos fiscal aqui no Brasil, e o global, em termos de... A gente não sabe quando começa uma recessão, já é quase certo que vai ter, a gente não sabe se vai piorar muito ainda a inflação, isso vai impactar a nossa curva daqui. E aí, com isso, jogando aí para renda fixa, já que a gente tem um impacto muito claro, né, acho que da última vez que a gente falou aqui na última reunião do Copom, eu falei que nos pós-fixados a gente tem um nível alto, né, de juros. Então, se você compra um ativo pós-fixado atrelado ao CDI ou à Selic, você tem ali um rendimento de 13,75% ao ano. Se você mantém ele por mais de um ano, ele vai seguir, né, os cortes, as movimentações da Selic, mas ainda assim, se cair 0,5%, 1%, você ainda está ganhando 12,75% ao ano. E na média ali você vai ganhar uma boa taxa. Então o pós eu acho que, além de ser seguro, porque ele não tem muita volatilidade, você ainda tem uma taxa nominal alta, eu acho que é uma boa opção para quem quer investir em renda fixa ou para quem já investe. Eu acho que continua aportando em pós-fixado, acho que funciona legal. O IPCA+, muita gente acabou fugindo de IPCA+, nesses últimos meses por conta das deflações que a gente viu, né? Até em fundos imobiliários de papel, a gente viu que alguns fundos caíram muito,
e talvez que é seja... muito louco, né? Tem gente Exato. dando cota de fundo de papel, cara. Exatamente. Muito, e, né? assim, para mim é um movimento irracional. Investimento que meio que foi desenhado para ser de longo prazo. Exato. E, assim, para longo prazo, né? Para você usufruir de uma renda passiva ali, então não faz muito sentido. E você vender porque teve 2, 3 meses de deflação, teve um impacto na cota, né? No rendimento mensal. Mas ainda assim é um impacto muito pequeno. De 300 e poucos meses que a gente teve desde 94 até aqui, 15 tiveram deflação. Sim. Da história inteira. Então, o normal não é ter deflação, a não ser em situações de crise. Sim. E essa deflação também foi provocada e teve contexto político. E tem não é como se, nossa, a espiral de alta de preços foi completamente quebrada ou contida, né? Exato. Tem uma artificialidade nesse processo, tanto que a gente viu o IPCA 15 agora já subindo de novo, né? Exatamente. E a projeção da Ambima, que ela faz essas projeções para o próximo mês, é que outubro fechado a gente tem uma inflação de 0,30 aproximado ali. Sim. Então, assim, a era da deflação meio que acabou. E, assim, a inflação... Acabaram as eleições. E a inflação ela não vem direto, né? Ela vem em ondas. Então, sim, o Banco Central está de olho nisso, né? Nada impede da gente ver começar ano que vem. A gente tem períodos sazonais, então, a gente está chegando aí no final do ano, normalmente a inflação fica um pouco mais alta. Nada impede da inflação voltar por um tempo, depois sair de novo, voltar. Então, são vários riscos, né? Eu acho que um parágrafo muito interessante dos comunicados do Copom acabam sendo quando ele fala do balanço de riscos, porque ali você consegue extrair o que pode causar uma alta na Selic ou uma manutenção por um tempo maior e a parte dos riscos que poderiam causar uma queda na Selic. Então, ele fala 3 para cada lado agora, né? Nesses últimos 2 comunicados. O primeiro, nos altistas, né? Ele fala sobre inflação global, uma pressão ainda continuar do jeito que está. Ele fala sobre ato do mercado de trabalho, então o potencial que a gente tem, por exemplo, de PIB, de mercado de trabalho, ele ser menor do que o efetivo, então ele tem um receio quanto a isso. E o terceiro ponto... Aí eu não... Joga aí a ata. A chata aqui. Não dá para decorar também toda a ata, né? Mas segue. Tá. E nos baixistas, assim, a gente tem recessão global, as medidas que foram implementadas para diminuir a inflação continuarem por um tempo maior, e também a questão de energia ali da Europa, enfim, a questão do que eu falei de Brasil não ser uma ilha. Relatório de estabilidade. Mas assim, vamos ver. Vai no segundo aí, vamos ver aqui, ó. E fiscal, né? Já tinha falado do fiscal, então dá um desconto. Valeu. É verdade. E o fiscal dos autistas, tá? Então, são praticamente esses riscos de alta. Persistência de inflação global, incerteza sobre o futuro do arcabouço fiscal, né? São os riscos fiscais e o hiato do produto. Isso. Exato. E aí, baixistas. E aí ele coloca 3 pontos de risco de jogar para baixo a inflação, que é queda dos preços de commodities, né? Inclusive, é uma outra preocupação, porque a gente se beneficiou de um ciclo de commodities mais curto agora, mas vigoroso, né? Sim. Outro ponto de inflação para baixo, de risco, eles colocam desaceleração da atividade econômica global mais acentuada que a projetada. A gente está vendo isso e tem a ver com a política monetária lá de fora também, com os bancos subindo juros e a China nesse vai não vai, que é um negócio que vira uma angústia. E o terceiro ponto de risco baixista, a manutenção de cortes de impostos, que foram projetados para serem revertidos em 2023, que também foram fruto ali de medidas políticas antes das eleições e provavelmente, né, a gente vai ter um governo no ano que vem convidado, independente se for o Lula ou Bolsonaro, exato, convidado a manter esses impostos. Vai ser bem baixos. Convidativo ali, vai ser bem sedutor esse... Exato, vai aumentar imposto no primeiro ano. O Auxílio Brasil vai manter, se não aumentar, então... Exato. Então temos aqui, 3 para cada lado. Exato. E aí, assim, é legal o que eu estava falando, né? Eu gosto de acompanhar esse balanço de riscos, porque a gente tem um pouco da visão do Copom, do que ele... Né, quais são os riscos para ele. Então, esse parágrafo é bem legal e colocando esse comunicado e o anterior, é um Ctrl-C, Ctrl-V. Não mudou uma palavra nesse ponto aí. Né, mudou em outros parágrafos. Então, assim, até eu estava falando do IPCA, né, acabei mudando aqui para o comunicado do Copom, mas falando de IPCA+, apesar das deflações que a gente viu, eu acho que ainda, se você investe pensando num médio e longo prazo, é uma boa opção ainda. A gente vê várias NTNBs, né, que são os novos agora, Tesouro IPCA+, na média ali eles estão todos acima de 5,5%. Tem um título aí pagando 5,80%. Tem o risco de aumentar esse juro real? Tem. Mas assim, se você mantém o título até o vencimento na renda fixa, você garante o retorno. Então,
ganhando 5,80% ao ano, acima do IPCA, por um médio prazo, eu acho interessante. Assim, eu particularmente gosto, acho que é um retorno... Tanto que muita gente tem como objetivo ali de carteira bater os IPCA mais 6%, então acho que é um retorno interessante para... Que está garantido, né? E garantido, porque no fim você está emprestando dinheiro para o governo, para não te pagar, ele precisa dar um calote aí geral, e a chance disso acontecer é muito baixa. No limite, ele imprime mais dinheiro, gera inflação, você vai continuar recebendo... Protegido da própria inflação gerada, né? Exato. Faz parte. Para não alugar você por mais tempo nesse estúdio que tá congelando, cadê a galera do que abaixa esse... Vocês não têm noção, gente, esse estúdio bonitaço que a Suno fez aqui está um freezer. É porque o filtro do ar-condicionado tá novo. Não tá com frio, não? Eu tô um pouco, mas... então, coitadinho. O filtro tá novo, então ainda tá muito gelado. É verdade, a sede é nova. Isso aí. Bom, 2 cenários aqui, então, para encerrar. Qual seria a melhor estratégia pensando no futuro do Brasil, de novo, já olhando, claro, 2023 está aí, né? Cenário 1, você falou, né, dos perigos do próximo governo. Cenário 1 seria um cenário ruim, um governo gastador, um governo, ou seja, que traria mais desequilíbrio fiscal, o que provavelmente geraria desvalorização cambial, maior pressão inflacionária e, portanto, o incentivo para o Banco Central manter por mais tempo a Selic alta nesse patamar ou talvez até subir. Como que muda a estratégia de investir no curto prazo em renda fixa nesse cenário de um governo perdulário? Cenário 1, eu acho que é mais você direcionar mais para pós-fixado e IPCA de curto prazo. Assim você sofre menos desse cenário, porque aí muito provavelmente as taxas vão aumentar. Quem já tem o título comprado hoje vai ter uma marcação ao mercado negativa. E aí, para isso não acontecer, você minimiza o impacto comprando um pós-fixado, seria um Tesouro Selic, um título privado percentual do CDI, alguma coisa desse tipo, e o IPCA, só que o IPCA vai ser impactado, mas se você compra um prazo mais curto, o impacto é muito menor do que você comprar uma NTNB 2050. Então, tem essa diferença. Então, nesse cenário, eu vou de pós-fixado e IPCA, que é um pouco do que a gente está hoje, assim. Sim. Eu tenho um pouco de tudo, né, na nossa carteira aqui na Suno, então, para quem é assinante aí já viu, assinante Suno Premium, o ponto depende muito, né, claro, de perfil de investidor e tudo mais, só que o peso que você atribui para cada um. Então, você pode ter pré-fixado, só que você, naturalmente, nesse cenário, você vai ter um pouco menos, e pós-fixado você vai ter um pouco mais. Então, é esse jogo que a gente faz aqui também. Porque nunca é bom você ficar 100% em uma classe ou 100% em outra. Você vai balanceando. Dá mais peso para uma classe do que em outra. Depois você vai mudando. Assim você, taticamente, você ganha, você tende a ficar acima da média. Então essa é a ideia. E essa é a beleza de ter um analista aqui do lado, porque o cenário vai mudando e ele vai explicando para a gente, diante dessas leituras, quais as melhores estratégias. Cenário 2, então, para encerrar... nada de governo perdulário. 2023 o governo vai estar preocupado com a rigidez, eu adoro essa palavra, acho muito chique. A rigidez das contas públicas, a rigidez com H, eu sei, você conheceu aqui a cultura. E aí a gente vai ver uma situação melhor, a gente vai ver um governo rapidamente avançando em direção a superávites, a gente vai ver o investidor externo mais confiante para emprestar grana aqui para o Brasil, um fortalecimento da moeda brasileira em relação ao dólar, e o Banco Central falando, olha, a gente já cumpriu o nosso papel aqui, a gente pode começar a descer juros, talvez, antes do meio do ano, ou então descer numa intensidade maior, né, em degraus maiores. Nesse cenário, como que a estratégia muda para investir em renda fixa? É quase o contrário. Se ele decide baixar o juro mais do que já está precificado, porque uma coisa é ele baixar o juro com o que já está na curva. Se ele seguir o que já está planejado, em tese, nada muda. Né? Só que se ele faz essa aceleração, né, essa queda um pouco mais intensificada, aí os ativos são praticamente o contrário, pré-longo prazo, IPCA mais de longo prazo, pós-fixado um pouquinho menos, porque a tendência é que a média da Selic caia, e é praticamente tomar mais risco. Né? Aí você pode incluir também bolsa, né, ativos de bolsa no geral, ações, fundos imobiliários, então curto prazo responderia dessa forma. Então acho que seria praticamente o contrário do outro cenário, assim. E assim, até dando um spoiler aqui, né? Entre o cenário 1 e 2, eu acho que a gente está no meio. A gente está aguardando ver o que vai acontecer. A nossa posição hoje estar no meio disso daí. Então, a gente tem um Suno Portfólio, lá a gente faz uma reunião mensal com vários analistas e a gente tem, para cada classe de ativo, um percentual que a gente determina ali. Então, a gente está praticamente nesse meio aí.
assim, considerando fundos imobiliários, ações, renda fixa, inflação, pós-pré, a gente está considerando um cenário praticamente no meio, nem muito ruim, talvez nem tão muito bom, a gente está com algumas outras visões aí. O relatório de renda fixa está em qual pacote da Suno? A partir de Suno Premium já tem acesso, tanto renda fixa quanto portfólio. Essa reunião mensal que eu falei é o Suno Portfólio. Então, tem relatórios mensais. A galera toda ali. Dá arranca-rabo bom? Dá um pouco, hein? Eu não vou falar que briga ou dos que apazigua? Não, eu sou apaziguador. Eu sou quase o centrão ali da política. Sabe? Sim. Eu pego de um lado, pego do outro. Aqui. Então, olha, vou deixar a dica para você que está acompanhando a gente aqui pelo YouTube, pelos aplicativos de áudio também, porque vai rolar Black Friday da Suno daqui a pouquinho, né? Daqui a algumas semanas, Black Friday vai ter promoção de um monte de assinatura, inclusive Suno Premium e as outras assinaturas que também tem os relatórios do Vini de renda fixa vão entrar em promoção. Quer ficar por dentro de tudo, receber antecipadamente, ter acesso a promoções exclusivas ainda, ganhar brinde, ter um monte de coisa? Faz o seguinte, dá uma olhada no link que está na descrição desse vídeo, está na descrição deste podcast e se inscreve. É só deixar lá teu e-mail, teu nome, você vai receber as informações antes, vai poder aproveitar e ficar mais feliz, vai fazer o seu dinheiro render mais, inclusive com as assinaturas daqui da Suno, receber esses insights do Vini antes de todo mundo por módicas quantias. Vinícius, obrigado. Isso aí. Posso só dar uma última palavra aqui, para não te atrasar muito também? Tem isso, acho que vale todo mundo conferir lá. E eu soltei um e-book, acho que foi essa semana, foi logo antes do Copom, que dá alguns motivos, além dos que eu falei aqui, que eu não, na verdade, que eu não citei aqui, para investir em renda fixa nesse momento. Então, tem alguns gráficos, tem tudo mais. É um e-book, ele é de graça. E para quem entra na plataforma Suno One, tem lá acesso também. Então, assim, já faz tudo de uma vez. Se inscreve para Black Friday, já entra lá no Suno One. Suno One é tudo de graça, né? Tudo de graça. Aí na aba e-books você vai ver lá 3 motivos para investir em renda fixa. A gente escreveu lá, então vale dar uma conferida também. Eu até pedi pro pessoal me falar o que achou depois, se concorda ou não. Boa, de graça, tá valendo.